Quando nós falamos em genética, dois termos aparecem o tempo todo: as mutações genéticas e os polimorfismos genéticos. E muita gente acha que são conceitos completamente diferentes, só que na prática a distinção entre eles é bem objetiva. Tanto as mutações quanto os polimorfismos, eles representam variações na sequência de DNA entre indivíduos da mesma espécie. Ou seja, quando nós comparamos o DNA de pessoas diferentes, nós encontramos pequenas diferenças distribuídas ao longo desse genoma. Então a pergunta central é: quando uma variação é chamada de mutação e quando que essa variação é chamada de polimorfismo? E a resposta está na frequência dessa variação na população. Nós chamamos de mutação quando essa variação genética ocorre em menos de 1% da população. Agora, o termo polimorfismo genético ele é usado quando essa variação está presente em mais de 1% desses indivíduos. Então, de forma muito simples, quando você tem uma variação rara, ela é chamada de mutação. Quando você tem uma variação comum, ela é chamada de polimorfismo. Ah, tá. Mas por que algumas variações são tão raras enquanto outras são tão frequentes? Porque existem mutações genéticas raras tão graves, mas tão graves, que muitas vezes esse indivíduo não consegue nem chegar na idade adulta, ou às vezes até a própria idade reprodutiva. O exemplo clássico inclui fibrose cística, doenças de tais sexos, algumas doenças metabólicas congênitas graves, algumas certas imunodeficiências genéticas severas, e essas mutações, elas comprometem as funções biológicas essenciais, e como elas reduzem drasticamente a sobrevivência ou até mesmo a própria capacidade reprodutiva desse indivíduo, elas quase não se propagam entre as gerações, e por isso elas permanecem raras na população. Agora pense um exemplo muito mais comum: intolerância à lactose. Algumas pessoas elas continuam produzindo enzima lactase ao longo da vida adulta e outras elas deixam de produzir. Essa diferença acontece por variações genéticas muito frequentes que modulam a expressão desse gene ao longo da vida. E como essas variações elas não comprometem funções vitais e não impedem a reprodução, elas se disseminam facilmente na população. Por isso, elas são classificadas como polimorfismos genéticos. Então, de forma geral, nós podemos resumir assim: mutações, elas costumam estar associadas a fenótipos mais graves e, por isso, elas continuam sendo raras. Os polimorfismos eles estão ligados a diferenças individuais comuns, geralmente sem impacto clínico significativo. Então, atualmente, a genética ela prefere usar o termo variante genética. Por quê? Porque ele engloba qualquer alteração na frequência desse DNA, independente da própria frequência ou independente do efeito biológico. Só que ainda assim, do ponto de vista clássico, essa distinção permanece objetiva, permanece útil. Mutação refere-se a variante rara na população, enquanto polimorfismo refere-se a variante frequente. Então, portanto, a diferença aqui entre a mutação e o polimorfismo não está no mecanismo molecular, não está no tipo de gene envolvido, mas exclusivamente na frequência da variação genética na população.